Viva Carmen Miranda! Viva Lima Barreto! Viva os Bruzundangas! Os Bruzundangas é o espetáculo que nós vamos comentar hoje, não é isso, Sérgio? Exatamente, o espetáculo que a gente assistiu no CCBB Brasília e agora ele caminha-se para o CCBB de Belo Horizonte. E aí nós vamos agora, Jones, falar um pouco sobre o que assistimos desse espetáculo, né? A nossa crítica falada. Começando aqui, mais um Crítica Falada, que é uma parceria aí entre o blog Cri-Cri em Cena e a Criaturas Alaranjadas aqui de Brasília. Exatamente. Vamos começar? Vamos. E a primeira coisa que me vem à cabeça é a visibilidade desse texto. É um texto, são crônicas que foram publicadas no jornal O Globo, e ali em 1922 é um livro póstumo, Os Bruzundangas. Lima Barreto todo mundo conhece mais, né, pelos romances. O Triste Fim de Policarpo, Quaresma talvez seja o romance mais assim, presente na nossa memória. Mas ele tem uma obra extensa, ele tem teatro, ele tem crônicas, ele tem contos. E aí o Renato Carreira, que é o diretor e ator, encontrou esse livro no sebo. Ele estava procurando fazer uma comédia, ele estava num sebo aí no Rio de Janeiro. Eu vi ele falando isso nas redes, agora, posteriormente, ao assistir o espetáculo. E ele achou esse livro quase assim, saltou assim aos olhos dele. E ele, quando leu, não teve dúvida e adaptou esse texto. E Bruzundanga seria um país fictício, mas nada mais é que o nosso próprio Brasil. Exatamente. Ali há 100 anos atrás, repleto de corrupção, repleto de políticos anedóticos, satíricos, assim, algo muito parecido com o que a gente está vivenciando hoje no Congresso Nacional, né? Com políticos assim fazendo performances, muito mais performances, algumas bem risíveis, né? Muito mais do que exercer o seu papel ali de congressista eleito pelo povo. E acho que é isso que a gente acaba, enquanto espectador, rindo do espetáculo também, né? É uma dor que é um riso que é uma dor, no fundo, porque a gente reconhece ali tudo que a gente vive hoje e que viveu alguns anos atrás. Infelizmente, em 100 anos, esse eu acho que é o grande, assim, que você falou da palavra dor, né? É um riso, mas ao mesmo tempo é uma dor. Em 100 anos nós não mudamos. Não mudamos. Na política continua essa farra, né? Esse escárnio com os políticos em relação ao Brasil. Mas aí vamos voltar ao teatro, que o espetáculo já começa nesse lugar, que é um lugar poderosíssimo, de fazer uma aproximação histórica, né, entre esse livro, no seu contexto, com os dias atuais. Ele atualiza essa história, e aí o grupo, essa dramaturgia do Renato já começa assim fantástica, porque ele tem a coragem de chegar aos dias de hoje, assim, não poupar as comparações. Ele vai mais além de comparação, ele tem uma inteligência que ele vai costurando e fazendo com que a gente perceba, né, as aproximações e, enfim, os assombros, né, desses dois tempos. Né? E é muito interessante isso, muito fortemente, em muitos aspectos, que o espetáculo, ele, por exemplo, ele me leva de imediato a pensar de cara na questão da homofobia, porque nós temos ali 4 atores vivendo personagens agêneros. Você vê que não é necessariamente, não é homem nem mulher, mas numa estética levando para a farsa, para o farsesco, lógico, porque é uma ligação com o teatro de revista, mas trazendo esses corpos afeminados. E isso faz logo, né, de cara criar uma questão política, né, porque nós vivemos essa perseguição aos corpos afeminados, né, no Brasil, infelizmente. E eu acho que o espetáculo já se impõe nessa questão. E também outra questão, nós temos 2 corpos negros em cena, né, que é da maravilhosa Dani Ornelas, também a diretora, e também do maravilhoso Hugo Germano. Maravilhoso não é um exagero de adjetivos, né, Jones? Você que é ator, queria que você entrasse nesse lugar aí das interpretações desse quarteto. Dani Ornelas, Hugo Germano, Jean-Marcel Gatti e o próprio Renato Carreira, que além de dramaturgo e diretor, está em cena. É bastante interessante, porque você entra no teatro, eles já estão em cena, né? A cortina está aberta. E eles acompanham a entrada do público. Então você chega no teatro e já se depara com um cenário que ele é um pouco óbvio, né? Porque ele lembra muito a bandeira do Brasil, e espalhados alguns vasos sanitários, né?
E realmente, tem 3 atores maravilhosos, a atriz é excepcional. E já começa também, na música, a referência à Umbanda, né? Ali já questionando também a questão da intolerância religiosa, né? Então pega um pouco a plateia de surpresa. O espetáculo começa com uma Carmen Miranda, né, feito pela Dani, e aquele coro dançando com ela, e o elenco faz ali um laruê para Exu, né, que é o grande orixá aí, que abre os caminhos. Exatamente. Mistura um pouco o candomblé com a qualidade das vozes, né, porque eles cantam em vários momentos. Então precisa realmente ter vozes muito potentes. E o espetáculo é muito potente do início ao fim. Né? É muito texto, já se preparem para isso, porque é muito texto. Eles não te dão uma trégua. Né? Não tem aquele momento que você respira. Muito pelo contrário. É um batidão, digamos assim, de muito texto, muita informação e muita crítica. Eu queria, você falou aí do trabalho vocal, né? Em termos musicais, a gente vai até falar mais depois, mas eu queria falar da construção, da partitura vocal, né, que eles trabalham. Então, assim, existe ali um trabalho dramatúrgico na voz, para além do canto, que é excepcional. Eu tenho uma sensação até que os personagens nascem nessa voz, porque não há personagem, na verdade, assim como a gente imagina, são narradores, né, são não personagens, mas eles vão fazendo com que esses personagens ganhem um mosaico de vozes, né? Nada se repete. Então, assim, à medida que isso vai avançando, essas vozes vão criando corpos. É um trabalho dramatúrgico de voz que me lembrou eu participei de um encontro, né, de diretores com o Eugênio Barba, e o Eugênio Barba trabalha arquétipos assim para criar o espetáculo. E um dos arquétipos que ele cria é o cego. Então ele tem que fazer um espetáculo para o espectador cego, que é aquele espectador que, sem nenhuma ajuda assistiva do lado, sem um áudio de escritor, ele vai compreender o espetáculo pela riqueza melódica das vozes, do som, ou seja, todas essas camadas de sons que o espetáculo tem. E ao longo do espetáculo eu só lembrava do Eugênio falando isso, né? São vários arquétipos de espectadores, mas um deles é esse, do espectador cego, como diante desse espetáculo, ele vai viajar ali e explodir de sensações, porque essas vozes elas vão, né, tomando espaços e criando corpos. Né? Falando das interpretações musicais, a gente tem que falar da qualidade da trilha sonora original. Né? Assim, são trilhas com letras que são dramatúrgicas, elas avançam no espetáculo, não são ilustrativas em nenhum momento. E essa trilha é muito rica, ela passeia por diversos ritmos e ritmos atuais, né? Tá ali o pisadinha, o forró, o samba, mas os ritmos atuais, né? Esse sertanejo universitário. E eles vão dando um show, né, de interpretação nisso. Né? São todos muito bons. A Dani tem uma voz maravilhosa. Né? Todos têm uma voz bacana, mas me chama muito a atenção o Hugo Germano, sobretudo numa sequência que é dentro da história, dentro de uma das crônicas, é que em Brusundanga só tem um único espetáculo em cartaz de teatro, que ele fica se repetindo. Né? Ou seja, o teatro ali também não interessava, assim como não interessa a ultradireita, né? Porque o teatro faz a gente e faz os espectadores saltarem, né, o pensamento e ir para um lugar crítico, né, sobre a realidade. Então ali o Hugo Germano, inclusive, vai para esse lugar do tenor que ele é, né, e dá um Alá Pavarotti ali. E é interessante, é muito interessante. Não colocando o Hugo Germano como a melhor voz, porque todos têm vozes, são donos de vozes brilhantes, né? Mas eu acho que a voz dele acabou combinando tão bem com o ritmo musical que ele estava executando ali naquele momento, que realmente dava um brilhantismo a ele. Mas todas as vozes ali são brilhantes. É mais um espetáculo que dialoga com o teatro de revista brasileiro, né? Que é essa coisa maravilhosa que a gente tem ali na virada do século XIX para o XX, esse teatro sendo construído, Arthur Azevedo vindo, sobretudo, ali em busca desse teatro brasileiro.
o teatro de revista na sua dinâmica. Me lembra muito os modelos, não sei se o Renato, eu até pesquisei, mas não vi, mas me lembra muito o modelo que o Arthur fez das revistas do ano. Que as revistas do ano era um momento em que, no Rio de Janeiro, se preparava um musical para colocar os cidadãos e a classe política diante do que eles fizeram, né? Diante do que se viveu ali. Então, tinha toda essa sátira, tinha todas essas caricaturas, tinha todos os eventos políticos ali, né? Mostrando, né, aquela corte politicamente fadada a, enfim, a uma série de coisas erráticas. Então, essa revista do ano me parece muito fortemente, já misturada ali, já vai avançando com a presença da cantora, das vedetes, né? Os meninos acabam brincando um pouco com esse coro de vedete. Vou falar aqui da Maíra Freitas, que fez a trilha sonora original, né? Dá vontade de você sair ali no foyer e encontrar o CD para levar para casa, porque é tudo, né, muito potente, muito gostoso. E também vamos falar aqui de uma coisa que chamou a atenção para você, que é a cenografia do Daniel de Jesus, que traz, né, essa bandeira brasileira ali, desenhada, traz esses objetos de cena que é simbólico desse Brasil, né, que é o vaso sanitário. Os figurinos muito legais da Teresa Nabuco, né, que vai ali, tem um colorido, tem uma agilidade naqueles figurinos ali. É tudo muito, parece... É aquele espetáculo que a gente fala que todos os elementos cênicos estão a favor da narrativa, né, estão a favor da direção do Renato e da Dani, né, todo mundo ali colaborando, todos os artistas cênicos colaborando para a execução, enfim, o afinamento do espetáculo. O que a gente pode também entender é a importância desses espetáculos, né, na conscientização das pessoas, inclusive, né, nessa percepção da sua condição de raça, da sua sexualidade. Isso foi, eu acho que foi um momento assim, muito forte do espetáculo. Né? O espetáculo serve como um espelho, né? Um espelho do que acontece hoje, não só na questão política, mas na questão social, né? A questão das raças, enfim. É uma crítica. Eu acho que a todo momento você está sendo criticado, a todo momento o Brasil está sendo criticado, né? E o espetáculo pede isso. Opa, vamos tomar uma atitude, né? Vamos arregaçar as mangas em prol de um Brasil melhor, né? Que se veja, que se reconheça enquanto um país de força, né? E não deixar o que acontece na nossa frente, essas coisas acontecerem de forma tão banal. Né? Inclusive tem um momento que tem uma intervenção com a plateia, né? Que é sobre o que a plateia gostaria de mudar na Constituição. Né? E a gente está vivendo aí, tem ameaças recentes de emendas à Constituição, como essa absurda aí que teve de, enfim, penalizar as meninas que sofrem estupro, né? E, enfim, para ter uma pena maior do que o próprio estuprador. Isso caberia, inclusive, há 100 anos atrás, perfeitamente, né? Eu estou rindo porque é tão absurdo o que está acontecendo agora, e você vê um espetáculo baseado num texto há 100 anos atrás, né? Você diz assim, aonde nós chegamos, né? Todos os limites e todas as previsões, eu acho que foram liquidadas, né? Chegamos a 2024 como se estivéssemos em 1924. Gente, para dizer a vocês que esse espetáculo, ele precisa correr o país. É um espetáculo de vida longa, é um espetáculo de importância fundamental, né? Que ele pega um circuito escolar também, né? Eu acho que ele encerra o circuito CCBB em Belo Horizonte. A gente vem aí com o CCBB Salvador. Quem sabe também vá para o CCBB Salvador e corra o país, que é um espetáculo necessário. Né? É isso aí, gente. Nos acompanhem no blog cricriencena.blogspot.com, no Instagram, @cricriencena, onde no Instagram a gente tem, tanto no Instagram como no blog, temos a crítica escrita. E no canal do YouTube, Criaturas Alaranjadas. Exato. E nós somos do Criaturas Alaranjadas, a gente tem uma pesquisa do teatro popular musical brasileiro. Né? Então, TMPB. Exatamente. A gente volta em breve com um outro Crítica Falada. Obrigado. Até a próxima.